Aqui na Igreja Batista da Lagoinha tem um ministério em que você vai se sentir como se estivesse em casa. Criado em março de 2008 e liderado pelo casal de pastores Leônidas e Carol, o Ministério Jovens Adultos é um ponto de encontro para aqueles que desejam ter comunhão com Deus e com o próximo. Ele surgiu dentro da mocidade e aí, como as coisas de Deus são grandes e os jovens adultos são muitos, né? Deus realmente nos abençoou em dar esse culto, tem um espaço para ter uma programação específica para o jovem adulto, uma palavra para ele, um acampamento, um retiro para ele, né? Um louvor que realmente atinja a necessidade do jovem adulto, né? Então, a importância é realmente você se sentir parte do reino, você sentir, eu tenho um lugar que eu posso ir. O Ministério reúne atualmente cerca de 500 pessoas que participam dos cultos e demais atividades realizadas, como acampamentos, vigílias e passeios. Essas pessoas que não se encontram, não se encaixam mais na mocidade, então fica esse ato, né, na igreja. Então, justamente essas pessoas nessa idade que nós acolhemos, né, com essa necessidade de criar vínculos, um lugar onde possa receber uma palavra específica para essa idade, para essa necessidade, né? Um lugar também onde as pessoas vão estar saindo, vão se divertir, né? E também aprender a palavra de Deus através da escola bíblica. O diferencial, então, seria o espaço e a palavra dirigida para esse povo. Com uma linguagem específica para atingir o público, o Ministério Jovens Adultos tem a missão de consolidar as pessoas na fé. O maior desafio é fazer essa moçada entender que eles precisam dar continuidade e não deixar as pessoas ficarem só. Não deixar, não permitir isso. Para conquistar o objetivo de integrar pessoas, o Ministério investe no acompanhamento um a um. Jesus, ele trabalhava assim, cuidando de pessoas, né? Então é muito importante a gente contar com alguém, você caminhar com alguém, alguém que possa te trazer uma palavra de vida, uma palavra de renovo, te ajudar, né? Seja na necessidade que você precisar. E a gente tem tanto os aconselhamentos individuais, quanto os aconselhamentos com casais, né? Casais casados, casais de namorados, né? Porque esse perfil dos jovens adultos, ele pega tanto pessoas que ainda estão solteiras, como aqueles que já começaram a namorar, e os que já se casaram e são jovens adultos também. Ricardo Santos, integrante do Ministério há 2 anos, encontrou no aconselhamento uma forma de se fortalecer na caminhada cristã. A gente fica bem aliviado, né? Porque é muito importante isso, porque não é bom que ninguém ande só, né? Então, assim, a gente tem essa oportunidade de estar sempre sendo acompanhado por alguém que tem mais vivência e mais experiência. Então, nada melhor do que o próprio pastor nosso dos jovens adultos, né? Que é o Leozão. Então é muito importante porque a gente tem um entendimento aí da nossa caminhada, a gente acompanhar desde o começo, nosso crescimento espiritual, né? Então a gente sempre sai mais leve das conversas, sempre sai com um propósito diferente para a gente continuar na caminhada. Eu acho isso muito importante para o seu crescimento espiritual. Como quem é bem cuidado dá frutos, a proximidade com o líder fez o discípulo ficar mais parecido com seu mestre. Nosso mestre fazendo um culto. Tem pessoas que fica aqui, chega no culto, pula, brinca, rola e não tem mudança. Essa coisa de alma, essa coisa almática, mas não tem mudança. Tem que ter mudança. Não dá. Não dá. Tem que ter mudança. Mais ou menos o seguinte. Desde quando eu entrei, foi mudança assim, né, gigantesca, né? Até minha família veio. Para este casal que viu o ministério dar seus primeiros passos, na hora do culto, cantando, orando e adorando a Deus, ou nos momentos de confraternização, a unidade é a marca dos jovens adultos. A gente viu nascer uma resposta de oração, uma resposta à necessidade de jovens que já estavam envolvidos no contexto da mocidade, mas que sentiam necessidades específicas no pastoreamento, na comunhão. Foi muito importante
essa comunhão, isso nascer das células, nascer no meio das pessoas que estavam envolvidas com o ministério, nascer no meio das rodas de oração, né, dessas pessoas que sentiam essa necessidade. E vale a pena ser dos jovens adultos porque nós nos sentimos parte do corpo, nós nos sentimos cuidados. É bacana depois de um culto, por exemplo, a gente sair para um happy hour, conversar juntos com os nossos pastores. Nós temos essa facilidade de acesso com eles, então isso é gostoso, é se sentir cuidado, né? O pastor Leozão acredita que suas ovelhas são adultos na fé, mas sempre jovens, não é mesmo, pastor? Com certeza, não tenha dúvida disso. Quem é jovem sempre. Só deixa de ser jovem quem deixa de sonhar. Pois é, você acabou de assistir um pouquinho daquilo que é o Ministério Jovens Adultos. Eu fico até emocionada de ver, né? É uma caminhada, são 5 anos de ministério, né? E nós temos visto aí o crescimento do ministério, nesse trabalho que é feito no coletivo e também individualizado. É interessante a gente falar que às vezes você está precisando aí de um atendimento, você está precisando de um conselho, de um apoio. Nós temos ali o Léo que fica diariamente na Casa Pastoral, não é, Léo? Isso, ali na Rua Pitangui, 527. Você precisa de uma palavra de consolo, de motivação, de refrigério? Então não se hesite em procurar-nos, né? Estaremos lá sempre à disposição para te ouvir, te abençoar também, com E eu certeza. fiquei pensando assim na nossa trajetória. Eu acho que a gente podia conversar um pouquinho aqui sobre essa trajetória. Quando nós começamos, quando que o ministério surgiu? Né? Quando que foi? Silvio, começa contando aí um pouquinho pra gente como que foi que nós éramos líderes, eu e o Léo, na Mocidade. Isso. Né? E aí esse ministério ele surgiu dentro da Mocidade. Fala pra gente um pouquinho. Bom, ele surgiu a partir de uma necessidade, né? Não foi assim, um grupinho de pessoas que disseram assim, vamos criar um negócio diferente, não foi isso. Era uma necessidade gritante dentro da Mocidade, que a gente não sabia como que isso aconteceria. Então, destoando já, né? Começou a destoar, porque na Mocidade tinha jovens de 18 e jovens de 50, né? De 30, passando por momentos completamente distintos na vida. Então a gente começou a unir essas pessoas, fazer encontros com essas pessoas, às vezes encontrava aos domingos. O Léo começou a direcionar essas pessoas para as células conforme a afinidade, o perfil de idade. Nem sempre o perfil de idade, porque a idade cronológica nem sempre é emocional, né? É emocional, né? E aí as pessoas, por afinidade, foram se unindo até que chegou um momento que ficou muito claro que era necessário ter um culto separado para alcançar aquilo que eram as demandas específicas desses jovens. Eu lembro que Então, às vezes foi, vocês assim, começaram muita até a amizade. fazer acampamentos específicos para os jovens adultos que ainda estavam inseridos dentro da Mocidade. Com certeza. É interessante falar assim que esse ministério, Lagoinha foi uma igreja pioneira nesse ministério aqui em Belo Horizonte. Foi, porque realmente... Foi um desafio. Foi um desafio, né? Começamos do zero. Agora, interessante que nós podemos observar que esse é um público que está solto dentro das igrejas, né? Então, como nós fomos os pioneiros a trabalhar com jovens adultos, depois outras igrejas também começaram a percorrer esse caminho também, com certeza. Um detalhe é que antes a gente percebia o seguinte, você chegava na Mocidade, quando você casava, o caminho natural que você tinha era ir para o Ministério de Casais e sair do vínculo das pessoas que você amava, que você, né, cresceu junto com elas. Quebrava, e a né? partir disso começou a haver, então, um vínculo. Por isso que começou muito com unidade, começou com amizade entre as pessoas, né? E esse vínculo foi fortalecido por meio das rodas de orações, as vigílias. Se eu não me engano, né? eu lembro também, quando nós começamos essa trajetória, eu me lembro que não tinha ainda um espaço para os jovens adultos, né, começarem a se encontrar. Então, eles se encontravam dentro do culto da Mocidade. Isso mesmo. E nós aguardamos assim, um período, uns 3 meses, assim, sem local específico para nos encontrarmos, até que o nosso primeiro culto aconteceu no Salão Fé. Você estava, não estava, Eli? Você assinou aquele livrinho, Eli? Tinha um livro. Eu não lembro. Você não sabia escrever também, né? Você não sabia escrever nessa época? Ela ainda não era alfabetizada. E tinha um livro, Agora eu que eu tô lembro querendo que ser foi tão jovem. interessante que no Salão Fé, o primeiro culto que nós tivemos encheu tanto que
não teve espaço. O pessoal ficou ao lado de fora. E o segundo culto já foi no Salão Esperança. Eu falo que é muito interessante que a gente começou com fé. Com muita fé. Isso foi mesmo. E aí foi para o Salão Esperança, só que também ficou pequeno, né? Para esse público maravilhoso. Maravilhoso. Feliz. Todo mundo feliz, olha só. Felicidade. E bonito, porque né? todos são frequentadores assíduos dos jovens adultos, né? E depois da Esperança nós vamos para o Tabernáculo. Isso. Né? E aquele local também será pequeno, porque são muitos jovens adultos que o Senhor quer resgatar. O que vocês acham, gente? Dessa caminhada dos jovens adultos, deixa eu passar aqui, pegar o microfone, como é que foi? Quem que estava lá desde no primeiro culto? Flavinha, fala pra gente. Como é que foi ver, assim, essa caminhada do ministério? Eu lembro, tem até um vídeo, onde tem o primeiro culto, está lá no YouTube, e você está lá na primeira fileira, não é verdade? Para mim foi um privilégio, assim, porque acompanhar o crescimento dos jovens adultos, caminhar junto com o pastor Leozão e com a Carol, eu aprendi muitas coisas, né? E realmente no primeiro culto foi uma bênção, que a gente ficou impactado de ver tantas pessoas, né, procurando o seu espaço, o seu lugar. Foi uma bênção. E para mim realmente é um privilégio ver esse crescimento. E é legal que hoje, né, a gente pode ver que hoje nós temos também, hoje nós temos até um programa na rádio, né, na 90.1, todo sábado, de 11 a meio-dia. E temos uma participação no programa De Tudo Um Pouco, onde o bloco dos jovens adultos é um bloco específico para tratarmos assuntos específicos para você que é jovem adulto. A nossa banda Entre Salmos é uma banda jovem adulta, né? Como que você se sente assim, sabendo que tem um espaço especializado, preparado para você, para te receber algo que não tinha? Na verdade, Carol, isso é até novo para mim, porque eu sou líder de mocidade lá na minha igreja. E tá sabendo disso aqui agora, assim, eu fiquei muito feliz com isso, porque eu realmente não tinha parado para pensar que, às vezes, na mocidade existem pessoas, né, entre 30, 35, 40 anos, que não se encaixam ali e precisam de se encontrar, tem outras necessidades que, às vezes, os jovens não têm. Eu achei isso muito interessante. Farofa, fala pra gente, o que você acha? Então, eu estava observando aqui, a questão dos assuntos. Não, falando sério, então, vou falar um negócio, vamos começar a rir, gente. Falando sério também, ué. É isso mesmo, Farofa. Você tem Leozão, todo o direito de falar sério. Por trás de toda essa farofa existe uma pessoa. Séria. Séria. É filosófico, é filosófico. Eu não entendi, não achei legal isso aí. A importância, assim, que eu estava pensando aqui é o seguinte, essa geração que está chegando hoje na idade jovem adulta, ela vem com alguns valores recentes que já não são mais aqueles valores antigos, né? O mundo hoje está tudo muito rápido, todo mundo tem acesso a muitas coisas boas e ruins, são redes sociais, o mundo está interligado. E aí precisa realmente de alguém que olhe para essa geração. Por exemplo, eu tenho 29 anos, eu peguei uma época que existia uma certa repressão em casa, horário para chegar, tipo de lugar que você ia. Hoje em dia já não tem tanta coisa assim mais. Então, eu imagino que seja um desafio para vocês pegarem um pouco da geração dessa de 20 e poucos e essa de 19 e 20 que chega com uma carga de valores diferentes, né? Vocês podiam até falar um pouco aí, porque tem gente dessa idade assistindo. Com certeza. Você acha que vai haver um conflito de gerações, igual ele está colocando? No ministério, assim, em si? Não, digo no geral, né? Está falando dessa geração que está chegando. Que vai haver, esse conflito já existe. A gente fala, a gente vê a geração Y, que é diferente. Eu falo, eu sou Y também. Agora, deixa eu fazer só emendando a pergunta. Quando fala geração Y, X, não está faltando identidade quando fala Y, X, Z, não está faltando identidade para essa geração? Foi uma forma de nomear as pessoas, né, essa juventude que é mais conectada, elas são mais imediatistas. Então, existe esse conflito justamente por isso. Porque com as pessoas de mais de 30 anos, geralmente entendem melhor as coisas, no sentido, qual que é o tempo certo, vou aguardar. Essa galerinha nova, eles já são mais ansiosos. Tá no gás, né? Tá no gás. É aquilo, a gente fala, não, quando você está pensando em ir, você está refletindo, eles já foram e voltaram, não é isso que eu quero. Bateu cabeça e voltou. Exatamente. A gente vai ponderando mais, a gente reflete mais, já pensa mais nas consequências. É bem do jovem adulto mesmo, né? Então você acha que o jovem adulto é uma pessoa, assim, digamos, complicado? Não, eu não me sinto complicado.